Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa parte 2 da aula da nossa quinta semana de Gestão e Processo Administrativo. Professor Matheus aqui. E nessa aula nós vamos falar da função planejamento e planejamento estratégico. Então vamos lá. Nas funções da administração nós vimos que são 4, né? Elas compõem o processo, né, ou o ciclo administrativo, o processo administrativo, e dentro dessas 4 funções, nós vamos trabalhar cada uma delas, né? Em semanas, aqui eu vou passar para vocês cada uma das funções com um pouquinho mais de detalhes. Hoje nós vamos focar, então, nessa parte 2, no planejamento. E a função planejamento é uma função que ocorre primeiro, né? Vocês estão vendo aí que ela vem primeiro da lista, e isso não é por acaso, né? Tem um motivo. É ela que vai definir quais são os objetivos organizacionais, né? Quais as estratégias, qual o caminho que eu vou tomar para realizar esses objetivos. Então, é ela que determina o futuro da organização, né? Nós vimos que o planejamento é aquele olhar para o futuro com os pés no presente. Então, por que é importante planejar, né? Por que essa função planejamento é importante? Primeiro, as empresas só conseguem consolidar a função de organização, ou seja, só conseguem fazer a organização se antes, né, a função planejamento já identificou para onde a empresa vai, quais são seus objetivos, né, qual o caminho que ela quer percorrer, onde ela quer chegar. E aí, a partir disso, nós temos a função planejamento determinando esse objetivo, esse caminho. Os gestores só conseguem exercer a função de direção se antes for definido o que a empresa quer alcançar e como seus recursos vão ser organizados. Então, eu só consigo executar, dirigir as ações dentro da organização se antes eu planejei e depois eu organizei. E finalmente, aliás, finalmente não, tem mais duas, né? Dois motivos aí para a gente entender a importância do planejamento. As empresas só conseguem gerir e desenvolver seus funcionários se, de antemão, né, antes, são conhecidos os resultados a serem alcançados. Eu só consigo avaliar desempenho se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei qual é o padrão de comparação, né? Eu preciso determinar quais são os objetivos, os resultados, o que se espera de cada área da empresa, a partir dos planos, para aí eu conseguir avaliar, eu conseguir fazer uma avaliação de desempenho e, a partir dela, desenvolver os talentos dentro da organização. Então, se eu não tenho um plano, se eu não tenho metas, se eu não tenho objetivos, como eu avalio, né? Eu não sei qual é o resultado que eu espero, eu vou comparar com o quê? Né? Aquilo que eu fiz. Então, mais uma vez, reforçando aí a função planejamento. E agora, finalmente, as empresas somente podem avaliar o que antes foi planejado, né? Se eu não planejei, eu não sei o que esperar, eu não sei qual é o padrão, eu não sei o que eu quero, então qualquer coisa que eu fizer tá bom. Eu não determinei, né, qual o objetivo, o que eu quero. Então, olha como a função planejamento é essencial e, infelizmente, é muito negligenciada, né? Muito deixada de lado depois que a empresa começa a operar. Então, o que é, né, planejamento? Aqui uma definição um pouquinho mais formal, né? Então, planejamento é o processo consciente, sistemático de tomar decisões sobre objetivos e atividades que uma pessoa, um grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização buscarão no futuro. Então, planejar é eu estar olhando para o futuro, decidindo qual futuro que eu quero para a organização, porém, tomando decisões hoje, né? Realizando ações hoje para construir o futuro que eu quero. Isso é planejar. Já que eu não posso prever o futuro, pelo menos eu vou construir o futuro que eu quero. Fazendo o quê? Ações no presente, com olhar nesse futuro. Então, isso é planejamento. E isso serve para as organizações, para os grupos, para as pessoas, de forma geral, né? Quando eu sei onde eu quero chegar, fica mais fácil traçar um caminho. Muito bem. Agora, falando sobre os níveis de planejamento, né? Dentro da organização, nós temos alguns níveis. Normalmente, uma organização ela é dividida em 3 níveis básicos.
Então, eu tenho um nível estratégico, tático e operacional. Se vocês olharem aqui na base da pirâmide, né, na parte mais baixa aqui da pirâmide, eu tenho um nível operacional. É onde ocorrem as operações, as atividades da empresa. Aqui eu realizo um planejamento que se chama planejamento operacional. No nível intermediário, eu tenho o nome aí, né, de nível tático, ou funcional, ou gerência média, depende da organização, mas eu vou realizar o planejamento tático. E, finalmente, no topo, na alta cúpula, né, onde eu tenho conselho administrativo, onde eu tenho os acionistas que tomam decisões, onde eu tenho um presidente da empresa, eu tenho um nível estratégico, né? E aqui eu tenho um planejamento que é estratégico. Quanto mais eu subo na hierarquia, né, mais esse planejamento se torna abrangente, né? O planejamento operacional, ele trata das atividades. O planejamento tático trata dos departamentos. E dentro dos departamentos eu tenho o quê? As atividades. Então, ele é um pouco mais amplo. Se eu subir lá para o planejamento estratégico, ele trata do plano estratégico organizacional da empresa como um todo e trata também dos departamentos que estão dentro, né, da organização, que por sua vez tem as atividades lá embaixo. Então, eu vou subindo na hierarquia, os planos vão ficando mais amplos, né, mais de longo prazo, mais genéricos. Então, aqui é para a gente entender que nós temos 3 planejamentos e nós vamos conhecer um pouquinho de cada um nessa semana. Muito bem. O planejamento estratégico, que é o primeiro que nós vamos tratar, envolve toda a organização. Ele ocorre lá na alta cúpula, né? É bom, né, e deve-se envolver os funcionários, os colaboradores da empresa nos planejamentos. É lógico que eu não consigo envolver todos, mas que eles tenham voz, que eles tenham representatividade, porque aí eu consigo com que eles vistam a camisa, que eles se empenhem para que esses planos aconteçam. Então, no planejamento estratégico, eu tenho tomadas de decisões que vão envolver a empresa como um todo, né, os objetivos, os rumos da empresa. Eu vou definir objetivos e estratégias para essa organização, dando a ela uma direção, um foco, né, um caminho a seguir. E vocês observam aqui nessa imagem que eu tenho aqui atrás, né, de tudo isso, uma seta com ambiente externo escrito aí. Tudo isso que vai ser feito na organização, essa tomada de decisão, definição de objetivos, estratégias, criando essa direção e esse foco, devem ser voltados para o ambiente externo. Por quê? Porque a razão de existir da empresa está fora dela, não está dentro dela. A empresa existe para atender necessidades do ambiente externo. O cliente está fora da empresa, o usuário está fora da empresa. Né? A sociedade, o mercado consumidor, de forma geral, está fora da empresa. Seja ela uma empresa com fins lucrativos ou não, né? Seja uma empresa governamental ou não, ela atua para um ambiente externo. Então, todas essas ações no planejamento estratégico devem ser realizadas para dar foco da empresa, né? Manter o foco no ambiente externo, para realizar as atividades que vão suprir as necessidades desse ambiente externo. Muito bem. Seguindo, então, aqui com o planejamento estratégico, nós temos algumas etapas a serem cumpridas para fazer com que o planejamento estratégico aconteça. Então, primeira coisa, né, eu sempre pergunto para os alunos, e pensa aí, quando você vai fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que você tem que saber? Olha, vou planejar minhas férias. Qual é a primeira coisa que você pensa? Né? 5 segundos aí para você pensar sobre isso. O que você tem que saber? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Eu vou dizer para vocês o que vocês têm que pensar em primeiro lugar. Talvez vocês tenham acertado, talvez não. Na maioria das vezes as pessoas respondem que o que eu tenho que saber, né, em primeiro lugar, quando eu vou planejar uma viagem, é para onde eu vou. E é normal ter essa resposta. Porém, para eu saber aonde eu vou, eu preciso saber onde eu estou antes. Eu preciso saber qual é a minha situação atual.
Senão, eu não consigo chegar num determinado lugar que, de repente, é muito longe, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, é muito caro. Eu preciso saber onde eu estou para saber onde eu posso chegar. Né? Se eu estou num determinado local e de repente eu quero ir para o outro lado do mundo, os recursos necessários para isso, são diferentes dos recursos de uma viagem que é numa cidade ao lado. Né? Então, eu não tenho que saber para onde eu vou em primeiro lugar. Eu tenho que saber onde eu estou. A partir de onde eu estou, eu consigo pensar para onde ir, né? O que é viável, o que é possível. Então, aqui, no processo de planejamento estratégico, a primeira coisa que a empresa tem que determinar é a sua situação estratégica, onde ela está. Qual é o meu papel no mercado? Né? Onde eu estou no atual momento? E aí, a partir dessa análise, dessa busca de informações, que eu consigo fazer, inclusive, por meio de uma análise externa e uma análise interna, eu consigo elaborar estratégia, eu consigo pensar para onde eu vou, eu consigo pensar em planos. Então, o que é uma análise externa? É o olhar o que tem fora da empresa. Normalmente, eu faço essa análise por meio de observação de ameaças e oportunidades que eu tenho lá fora. Né? O que é uma ameaça? A entrada de um novo concorrente, a falta de matéria-prima, um fornecedor que me entrega material com má qualidade, falta de fornecedor, mudança do comportamento do cliente, uma nova tecnologia que torna meu produto atrasado, obsoleto, tudo isso são ameaças. E oportunidades? Um concorrente saiu do mercado. Opa, eu tenho clientes aí que eu posso puxar para o meu lado, já que o concorrente não está mais atendendo. Uma mudança na legislação que beneficia a minha empresa. Oportunidade. Né? Uma mudança no comportamento do cliente que dá mais força para o meu produto, a necessidade se torna maior, oportunidade. Então, são essas questões que eu vou olhar no ambiente externo. No ambiente interno, na análise interna, eu vou olhar para dentro da organização e enxergar pontos fracos e pontos fortes. Os pontos fracos são questões que eu observo que me dificultam aproveitar as oportunidades ou me defender das ameaças. Por exemplo, mão de obra mal qualificada, falta de motivação, processos de alto custo, né, uma produtividade baixa, muito desperdício, um modelo de gestão ineficiente, falta de mão de obra. Enfim, eu tenho uma série de questões, equipamento obsoleto, ruim, né, que não funciona direito, muita quebra. Tudo isso são pontos fracos. Pontos fortes é o contrário disso. É tudo que pode me ajudar a aproveitar as oportunidades ou me defender das ameaças. Por exemplo, mão de obra altamente qualificada, motivada, processos de baixo custo, poucos erros, né, de produção, falha, né, muito baixa, índice de perdas muito baixo, modelo de gestão altamente eficiente, enfim, uma série de pontos fortes que podem me auxiliar, né, processos de manutenção, por exemplo, eficiente, que dá pouca quebra de máquina. Então, o que é interessante entender aqui é que a análise externa são fatores que eu tenho que conhecer, mas estão fora da empresa, eu não controlo. Os fatores internos, na análise interna, são questões que eu também tenho que conhecer, só que esses estão dentro da organização. Esses eu posso trabalhar, eu posso melhorar os pontos fracos, eu posso maximizar os pontos fortes. Então, feitas essas análises, né, para entender essa situação estratégica, sabendo o que eu tenho de ponto forte, ponto fraco, quais as ameaças, quais as oportunidades, eu vou pensar na estratégia, eu vou pensar o que eu vou fazer para lidar com esse ambiente, né? Para onde eu vou, qual o meu caminho e como eu vou traçar esse caminho. Isso do ponto de vista estratégico. E aí, a partir daí, eu penso numa tática funcional e num plano operacional para fazer com que essa estratégia funcione. Né? Eu vou descer isso para os níveis tático e operacional para fazer com que o planejamento estratégico aconteça. Por que eu tenho essas setas voltando aqui? Porque constantemente eu tenho que rever a minha situação, porque a cada momento eu vou estar numa nova situação. Né? O ambiente externo muda, o ambiente interno muda,
e eu preciso rever o meu planejamento constantemente. Então, esse é, de forma bem resumida, um processo de planejamento estratégico. Para fazer essa análise, uma das ferramentas que a gente utiliza muito no processo de planejamento estratégico, que eu não vou aprofundar muito aqui, mas passar uma noção geral para vocês, é a matriz SWOT ou análise SWOT, também conhecido como matriz fofa. O que ela faz? Ela cruza as informações de análise externa com análise interna. Então, você pega os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades, e cruza essas informações para ter um plano de ação. Então, se eu tiver um ponto forte cruzando com uma oportunidade, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa oportunidade, porque um ponto forte pode me ajudar a aproveitar essa oportunidade. Se eu tenho um ponto forte cruzando aqui com uma ameaça, o que eu vou fazer? Eu vou defender, eu vou enfrentar a ameaça, porque os pontos fortes podem me ajudar a neutralizar essa ameaça. Agora, se eu tenho um ponto fraco cruzando com uma oportunidade, o que eu posso fazer? Tentar transformar esse ponto fraco em ponto forte, tentar uma política de melhoria, de manutenção, para que eu aproveite a oportunidade. E o último quadrante, né, o pior de todos aqui no caso dessa situação estratégica, se eu tiver um ponto fraco cruzando com uma ameaça, é um cenário ruim. Né? Eu tenho uma ameaça vindo e eu não tenho pontos fortes para me defender, eu tenho pontos fracos que me tornam mais suscetível a essa ameaça. Eu vou investir recursos aí, esforço? Não. Eu desativo, eu saio dessa briga, eu não compro uma briga que eu não posso ganhar. Eu pego os recursos e invisto nos quadrantes 1, 2 e 3, onde eu tenho mais potencial de ganhos, de retorno. Então, a matriz SWOT, quando eu começo a cruzar as informações de pontos fortes e fracos com ameaças e oportunidades, eu começo a ter um mapa, né, que me orienta como agir para cada uma dessas oportunidades e dessas ameaças em relação aos meus pontos fortes e pontos fracos. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula de planejamento estratégico. Como eu falei lá no início, não é um curso, né, de nível superior, onde a gente vai explorar muito essas ferramentas a fundo. É um curso voltado aí para assistente administrativo, um nível que não é gerencial, não é estratégico, é mais operacional. Então, por isso, teria muita coisa para discutir ainda de planejamento, mas nós vamos ficar por aqui no planejamento estratégico. Para encerrar, pensa aí, né? Você acha que o planejamento pode auxiliar ao alcance dos seus objetivos, pensando em você como indivíduo, né? Se você fizer planejamento, você acha que isso pode te ajudar a alcançar seus objetivos? Por quê, né? Sempre aí o porquê para complicar a vida de vocês. Não é responder sim ou não, mas colocar o porquê disso, né? Se você colocou sim ou não. Eu quero entender o porquê. Tá bem? Então, nos vemos na próxima aula, onde nós vamos tratar de planejamento tático e operacional. Um abraço a todos vocês. Sucesso!